Estamos com o artigo 15, quando diz se aplica ao processo do trabalho. Então, o artigo 15 do CPC, ao fazer referência num dispositivo seu a um processo estranho às suas regras, estava afirmando que existia algo para além dele próprio, que houve quem sustentasse com o novo código, que era uma norma de teoria geral do processo, artigo 15, introduzida no processo civil, no capítulo das normas fundamentais de processo. Mas, então, ela não trataria, senão, de uma disposição que seria de teoria geral do processo, dirigida, é certo, ao processo de trabalho. Então, nós argumentamos de modo contrário. Ao fazer referência ao processo eleitoral e ao processo trabalhista, estava reconhecendo a autonomia científica, a autonomia normativa e jurisprudencial de um ramo de direito processual que ele não conseguia resolver plenamente. Ou seja, estava reconhecendo que há alguma coisa para além das cercanias do processo civil. Então, preservados os seus princípios, ele foi agregado ao processo de trabalho de outros, além, obviamente, da segurança jurídica, a que me referi, o da isonomia, fundamentalmente aqui no sistema de formação de precedentes, que já estava no nosso processo pela Lei 13.015, que antecipou-se ao novo CPC, introduzindo, é a primeira lei do Brasil, por exemplo, que fala em superação do entendimento pelo chamado overruling, né? Ou a distinção, que alguns chamam de distinguishing, eu não gosto de usar expressões que não sejam da nossa língua, mas nós vamos encontrar, e é importante que nós, virou chique, vai falar em distinguishing, né? Distinção, nada mais do que isso, né? Ratio decidendi, fundamentação, razões de decidir, base axiológica da decisão, enfim. Agora, nós queremos parecer, eu, né, inclusive, que estou antenado com os novos tempos, agora estou aprendendo um monte de termos em inglês desse sistema normativo de precedentes para poder me mostrar. A gente vai achar lá superação, distinção, fundamentação adequada da decisão, enfim. Mas, voltando, além da segurança jurídica, podemos dizer que o processo agora amplia a isonomia. Isso é fato. Definindo claramente que o Tribunal do Trabalho da 8ª Região tem que ter uma única tese, uma única interpretação para a mesma questão jurídica, que já estava, repito, a Lei 13.015, com o sistema de precedentes judiciais introduzido tanto no TST e agora plenamente no regional, com o IRDR e com o incidente de ação de competência. Terceiro, uma decorrência do segundo princípio da segurança jurídica, o da proteção da confiança. O Tribunal da 8ª Região, ao mudar o entendimento, tem que resguardar a sociedade. Olha, nós vamos mudar, mas as relações travadas até então são protegidas. Imagine, por exemplo, na esfera tributária, viesse uma norma e o Supremo Tribunal Federal dissesse, a partir de agora, o imposto de renda pago o ano passado, a alíquota, vamos imaginar que houvesse uma discussão sobre... Eu já ouvi isso no passado, vamos se lembrar, o aumento da contribuição previdenciária, que o Supremo disse que tinha que obedecer ao período 90º de vigência da norma. Por quê? Para preservar a segurança jurídica, que, obviamente, gera na população interna e externa a confiança no sistema como um todo, não só na interpretação que o tribunal faz da norma, mas no sistema como um todo. Sabe-se que o comportamento social é uma decorrência também da atuação do Poder Judiciário. Então, as pessoas vão se moldando, já vimos hoje, que passam a vigor a partir de hoje, os novos valores das multas de trânsito. O aumento é de quase 100%, 85% de aumento. E algumas infrações, por exemplo, falar o telefone celular ao volante, deixou de ser infração, sim, para ser uma infração gravíssima, ou seja, R$400 de multa ao invés de 80, segundo hoje de manhã, alguma coisa sobre isso no Jornal da Manhã eu vi. Então, e agora eu já sei que se eu falar ao telefone celular, eu posso sofrer uma sanção muito mais grave. A escolha é minha. A escolha é minha. Se eu vou simplesmente me adequar a esse comportamento, é uma decisão minha, mas eu sei que o comportamento social que eu devo ter agora de prevenção ou de precaução é muito maior e o risco é meu. Se eu agir em desacordo com a norma, sofro as sanções. Mas observe, se isso fosse feito, dizendo agora, as multas já aplicadas em 2016 passam a sofrer a incidência dos novos valores. Nessa sala aqui não ficaria ninguém, senão saiu correndo os que têm multa pendentes para correr para pagar em vigor a multa ainda ou entrar na justiça. Quem se lembra aqui dos contratos habitacionais, que o governo mudou a regra de cálculo da prestação do sistema financeiro de habitação, não mais vinculadas, os reajustes vinculados ao reajuste salarial,
mas a inflação do período, porque não conseguia saber qual era o índice de reajuste das diversas categorias profissionais. Então, ele criou uma regra, é a inflação, depois de um ano você vai lá brigar para provar que você teve um valor menor de reajuste salarial, um percentual menor, e a sua prestação, que era vinculada ao salário, reajuste salarial, seria reduzida, mas o ônus era seu. O Supremo disse, não pode. O contrato tem que ser preservado. O contrato estabelecia uma cláusula de reajuste vinculada a salários, percentual de aumento. Se não teve aumento, sinto muito, não pode aumentar a prestação. Isso em virtude do quê? Da segurança jurídica, em primeiro lugar, e da proteção da confiança, em segundo lugar. Imagine como nós nos sentiríamos. Isso também é aplicado quando o tribunal muda a interpretação sobre a norma jurídica. Revista em bolsa, revista em pertença do empregado, é ou não geradora de dano moral. Imagine que o tribunal aqui dissesse que é ou não importa. E, no meio da discussão, mudasse a interpretação, perfeitamente possível. Mas vamos preservar a jurisprudência consolidada até então. Daqui em diante, vamos modular os efeitos para estabelecer uma nova tese aplicada a essa questão jurídica. Um novo princípio também interessante é o da cooperação efetiva entre as partes. As pessoas, me parece, estão interpretando esse princípio de maneira um pouco equivocada. Estão dizendo que o princípio é uma utopia, porque vamos imaginar que seria o reclamante e o reclamado na audiência sentadinhos lado a lado, fazendo juros de amor um para o outro. Não é isto. Ele ressalta o caráter ético da atuação do processo. E se observarem lá na execução, a pena para ato atentatório à execução foi ampliada para até 20% do valor atualizado da causa. É uma sanção extremamente elevada. Então, observem, se nós formos verificar, o juiz do trabalho tem uma arma na execução muito eficiente. Evidentemente, como toda arma, só pode ser sacada se for atirar, né? Que é uma decisão muito difícil, usada com responsabilidade, não pode ser um instrumento de tortura não executado. Mas se o juiz do trabalho constatar a chicana processual na execução, vejam, a multa de até 20% do valor atualizado da causa, é uma sanção extremamente elevada. Ora, isso é para quê? Para ressaltar o caráter ético, a velha regra do artigo do CPC 1773, que a parte não pode provocar incidentes manifestamente infundados. É o que nós temos no nosso cartão Fidelidade Gold Ultra VIP, né? Vai até o Papa Francisco, ainda embaixo da declaração, se ele não der a extrema unção. Mas se a atuação é legítima, ok, vamos respeitá-la, processo existe para isso. Mas se ela não é, a sanção tem que ser extremamente pesada, para que faça valer a atuação do Poder Judiciário. E, evidentemente, um princípio que tem provocado uma discussão enorme, o da prevalência da decisão de mérito. Ou seja, o processo tem que chegar à solução da questão controvertida final, e não um fim em si mesmo. O processo existe para resolver um conflito. Então, tanto quanto possível, o juiz deve evitar essas barreiras e chegar até o final. Mas se nós formos ver esse artigo do CPC, não vamos encontrar senão o artigo 794 e 795 da primeira CLT, que diz lá, a nulidade só poderá ser deflagrada se a parte alegar, primeiro, apontando o defeito, segundo, se o defeito for relevante, terceiro, na primeira oportunidade de falar nos autos, o juiz, ao declarar, dirá quais efeitos são aproveitados, ou seja, aproveitar ao máximo o processo, pelo que ele já produziu de atos, para chegar até o seu final. Não é isso, senão a CLT. A primazia da decisão de mérito, tão falada hoje, está na CLT, no artigo 794, 795 e 796, que consagra o que eu chamo de teoria geral das unidades processuais trabalhistas, ou seja, um conjunto de normas que disciplina esse conjunto, como deve atuar o juiz do trabalho, para declarar um ato nulo. É só em extremo caso que ele diz que o ato é nulo e tudo que nele for feito não prevaleceu até então. Que observe que, tanto quanto possível, ele só retira do mundo jurídico os atos decisórios, os instrutórios, os atos que conduzem o processo, ele vai aproveitar. Sexto, o princípio da garantia do contraditório efetivo, dos artigos 9 e 10, e da vedação da decisão surpresa. Esse, para nós, é um problema. De fato, eu reconheço,
especialmente na instrução do processo. Por isso que nós dissemos que as regras da audiência da CLT não estavam afastadas. Mas o que o tribunal fez? As questões processuais, e se valia de julgados do Tribunal de Portugal, a inspiração foi o direito processual português e a justiça portuguesa, as questões processuais, elas não caracterizam a violação a esse princípio. Agora, o juiz não poderia sacar um fundamento, que está no Código, um fundamento de mérito da questão, por exemplo, portanto, de fundo, sem que antes desse às partes a garantia de se manifestar. Por quê? Porque o Código Novo, bem ou mal, muda a concepção do contraditório, dizendo que não é apenas a oportunidade assegurada à parte de se manifestar nos autos, é a garantia de poder influenciar na decisão do juiz. Contraditório com efetiva participação. E vamos verificar que há desdobramentos que se impõem à parte também, que é o dever de argumentação, que é muito mais valorizado hoje no nosso CPC 2015. Então, observem, o tribunal disse, o princípio se aplica, mas ressalvadas as questões processuais, pressupostos processuais, as antigas condições da ação que o Código não menciona mais, o interesse processual continua, né? E deixando claro que quando o Código tem norma expressa, aí não tem jeito. Exemplo, mandato, representação processual, que é uma questão que mais se afeta a esfera recursal. Mas o juiz não pode, por exemplo, indeferir a petição inicial por falta de procuração da parte, sem que se lhe dê a oportunidade para sanar a irregularidade. Isso se aplica no primeiro grau, no regional e no TST. E não há como dizer o contrário, porque o Código no artigo 76 diz, aplicando-se, inclusive, aos tribunais superiores. O Tribunal Superior do Trabalho tinha uma jurisprudência dizendo que, como não é ato urgente, na esfera recursal, não havia essa oportunidade a ser assegurada. O Código veio, esclareceu esta pendência, digamos assim, então não vamos mais discutir, porque isso é uma questão de só menos importância, digamos assim. Esse, então, foi, de maneira, claro, bem resumida, o impacto nos princípios, deixando muito claro na minha compreensão esta afirmação: o CPC não afastou, não derrogou, não retirou do mundo os princípios do processo do trabalho. Ele incorporou a essa gama de princípios vários outros princípios, mas sempre, nós falamos em princípio, nós falamos em valor, nós falamos em conteúdo axiológico. Então, sempre inspirados nos princípios do processo do trabalho, que são imbrincados, queiramos ou não, com os princípios do direito material do trabalho. Bom, em termos de procedimento, vamos começar a falar quais foram os temas que o tribunal entendeu de logo serem incompatíveis e o porquê que assim o fez. A incompatibilidade e depois chegaremos à compatibilidade. Primeiro, as regras de competência, preservando-se, no particular, a CLT, preocupado fundamentalmente com a eleição de foro, especialmente nas convenções pré-processuais. Porque o mundo, o Brasil, diversamente que as pessoas que não lidam com o nosso mundo conhecem, dizem, não é o mundo dos grandes empregados. Ninguém está preocupado com a cláusula de um diretor da Vale do Rio Doce, da Vale, antiga Vale do Rio Doce, aqui do Pará, ou da Volkswagen de São Paulo, que recebeu uma luva de 10 milhões para sair de uma empresa para outra e fez uma cláusula onde dá um contrato, onde dá uma cláusula de mediação, ou mesmo uma cláusula de eleição de foro. Enfim, ninguém está preocupado com esse litigante, porque ele é raro. Eu não me lembro, esse ano eu faço 30 anos de magistratura, e ontem eu fiz 35 anos de trabalho. Não me lembro. Me lembro bem de um caso em São Paulo, de um jogador de futebol, que foi aquele Marcelinho Carioca, e discutiu uma multa, ter xingado no Luxemburgo ao sair do campo, e ele pagou ao Corinthians 6 milhões de reais de multa, que jogou até a nossa colega Beatriz Pereira, o recurso no TRT. Então, de vez em quando, a gente vê um artista brigando com o sócio. Geralmente, assim, as coisas vão muito bem, aí um dia briga e quer se dizer empregado, médico tem muito isso, advogado também tem muito isso, mas são raros. Nosso dia a dia é João e Maria, é a padaria da esquina, é o barzinho lá, é o pequeno comércio, ou a empresa de médio porte, ou microempresa, comércio informal,
é a pessoa agora desempregada, resolve montar um empreendimento, sem muitas vezes ter nem condição de conhecer o negócio, arranja o filho de um vizinho, está desempregado, já bota o filho para tomar conta da loja, porque o cara tem 5 empregados, tão miseráveis quanto ele, e daqui a pouco é empregado doméstico que deixa a filha da vizinha tomando conta da sua filha para poder trabalhar, né? Então recebe salário de R$800, dá 100 essa menina, aí tudo muito bem. Um dia que essa menina briga, porque chegou em casa e encontrou um puxão de orelha na filha dela, aí você senta na audiência, está uma miserável de um lado e uma miserável de outro. Você vai fazer o quê? Aí você esquece a lei, bota a CLT do lado e vai tentar resolver aquilo, tentando ser o que você não é, juiz. Naquele caso, você vai ser um padre, você vai tentar arranjar ali uma solução, porque se você for aplicar a lei, a sentença é inexequível. Quantos de nós não beneficiaram isso no dia a dia, na segunda instância, na primeira instância? Você vê o recurso, você olha esse processo aqui, a condição de execução dele é 0. Porque era o cara da padaria da esquina, né, que montou desempregado de um banco, né, saiu do banco, pegou lá o FGTS, recebeu lá um PDV de R$40 mil, abriu, enfiou tudo numa loja de confecções, aí veio a crise econômica, ele apostou que a moda ia ser verde, aí alguém na sua porta disse, não, agora verde está fora, né, out, agora o bom é azul, sei lá o quê. Aí o cara, o estoque dele todo era verde, mas porque alguém disse que verde não está na moda, ele quebrou a cara. E aí faz o quê? Com a loja cheia de roupa, cheia de gente trabalhando, ele consultou o contador, consultou... O advogado nunca consulta quando não tem jeito, né? Mas, enfim, voltemos, a gente não deixar claro. Então, o tribunal preservou a competência, preocupado fundamentalmente com as convenções pré-processuais, já alardeadas por aí afora, como a 8ª maravilha do mundo. Vão acabar com os processos de trabalho. Ninguém mais vê esse trabalho. As convenções pré-processuais, inclusive com folha de eleição, e nós vimos os casos de um banco privado, não vou citar o nome por razões óbvias, que empresta dinheiro a pequenos consumidores e põe no contrato, né, que o foro de eleição é a cidade de Osasco, em São Paulo. Então, empresta aqui R$1.000 a um pequeno consumidor, vai discutir em São Paulo, e essa cláusula é abusiva, tem que ser abusiva, claro que é abusiva. Em relação ao procedimento ainda, a audiência e defesa, nada, o tribunal foi claro, preserva-se íntegra a CLT. Porque, como disse, eu já havia colegas com audiência defesa escrita, não tem mais a audiência de conciliação, a conciliação agora virou, porque dá trabalho conciliar. Conciliar dá trabalho muitas vezes, você perde horas numa conciliação, cuja sentença sairia em 2 minutos. Imagina um doméstico com uma patroa. Julgar aquilo é facílimo. Conciliar é uma tarefa mais do que árdua, porque o litígio é fundamentalmente afetivo, é raivoso, é a patroa com raiva da empregada, porque deixou, enfim, e a empregada com raiva da patroa, só vem tragédia, só vem, né? É uma terapia, né? Que a senhora fazia isso comigo, ela que você também, ingrata, lhe dava roupa, lhe dava isso, dava aquilo, e ela não, olha, doutor, aí, ó, é assim que elas fazem, e apontando o dedo na sua frente, dizendo, senhora, baixa o dedo, não precisa fazer assim, pode baixar a mão. Nós estamos calmos, porque não é o senhor, doutor, que aguentava as coisas que ela fazia lá em casa. Nós sabemos disso, né? Dá trabalho. Então, imagine a sentença em 2 tomos. Aviso prévio, FGTS, FGTS, já tem modelo pronto no computador. Fazer a conciliação num caso desse é, às vezes, trágica. Eu me lembro, eu vou contar aqui um caso, para não ficar enrolando vocês, mas um caso interessante. Uma vez chamei lá, né, Maria e João. Aí a dona Maria, toda quietinha, assim, mas uma mulher, até de certa forma bonita, e entra o seu João, sabe, homem recém-separado, né, todo bonitão, camisa apertada, todo de preto, elegante, com a sacola térmica na mão, com a bolsa térmica na mão. Me chamou a atenção a bolsa térmica, eu sempre fiz preocupação com a arma em audiência, né? Aí fiquei de olho na bolsa térmica dele. Aí ele botou, mas o cara não parecia, estava relaxado. Aí eu perguntei, dona Maria, tem possibilidade de conciliação? E ela calada. Eu sou João, e aí? Eu olhei aqui, vamos mais, o processo tem R$600 aqui, tem processo, doutor, ela não vai querer fazer esse acordo comigo. Aí eu, aqui tem, né? Aí ela, toda também quieta, mas, doutor, ela não vai, quando eu contar o senhor, porque ela saiu de lá, ela não vai querer fazer acordo comigo. Aí eu, tudo bem, senhor João, eu vou, dona Maria, e aí, o que a senhora me diz? Doutor, eu amo este homem, meu Deus do céu. A empregada se apaixonou pelo patrão. Ele separado,
tinha recém-separado, daí os trazem em audiência, né? Eu matei logo a charada. Mas a história toda foi a seguinte, está aí no cenário demais. Ela foi nos trabalhos desse de macumba, por aí afora, e ele chegou em casa e encontrou um troço na geladeira. Botou ela para fora por isso. E levou